Muito bem, boa noite a todos. Estamos ao vivo, direto da Igreja Central de Paranaguá. Boa noite a você que está conosco. Já estamos iniciando o nosso culto de domingo, os nossos domingos especiais. Que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo. E esperamos o seu comentário, a sua reação, o seu compartilhamento da nossa live. Esperamos também que você deixe ali nos comentários o seu pedido e o seu agradecimento, porque logo depois do louvor teremos o nosso momento de oração. Muito bem, queridos. Então, para darmos início ao nosso culto, teremos agora os momentos de louvor. Muito bem, queridos. Agora chegou o momento de você louvar. Deus quer ouvir a sua voz no meio de todos. Então, vamos agora louvar com toda alegria com o hino Tu És o Meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus.
Muito bem, queridos, que bom que você está conosco. E sim, Deus tem que ser o nosso Deus em todos os momentos da nossa vida. Quero mandar uma boa noite especial aqui para tia Raquel, grande tia Raquel, beijo para a senhora. A querida Estelinha, beijo. A irmã Neide, a Mônica, boa noite, Mo. E o Huggins, querido irmão Huggins, boa noite, querido irmão. O Carlos também acabou de entrar. E para a Luana, abraço para você que está entrando aqui. E vamos para mais um hino agora, o hino inicial, para que tenhamos um clima aqui, para que o Espírito Santo venha falar conosco. Vamos cantar o hino Na Direção de Deus. Eu quero caminhar rumo ao futuro. Eu quero renovar minha fé em Deus. Também eu quero partilhar com meu semelhante, nem que seja por um instante, todo o amor que me faz viver. Na direção de Deus nós caminhamos. Na direção de Deus nós sempre andamos. Na direção de Deus vamos outros levar. De mãos dadas lutemos pra caminhar na direção de Deus. Eu quero entender o amor que salva. Eu quero alcançar meu irmão sem Deus. Também eu quero partilhar com o meu amigo a verdade que vem comigo, todo amor que me faz crescer. Na direção de Deus nós caminhamos. Na direção de Deus nós sempre andamos. Na direção de Deus vamos outros levar. De mãos dadas lutemos pra caminhar na direção de Deus. Na direção do meu mestre, pra sempre vou caminhar. Na direção de Deus nós caminhamos. Na direção de Deus nós sempre andamos. Na direção de Deus vamos outros levar. De mãos dadas lutemos pra caminhar na direção de Deus. Na direção de Deus. Na direção de Deus. Muito bem. Chegou o momento então de colocarmos as mãos do Senhor, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. A Estela pede oração aqui pelo seu irmão, o Aldrey, vamos orar, Estela. A irmã Neide também pede oração pela sua família, também vamos orar, querida irmã. E para você que está assistindo, sei que você tem um pedido aí no seu coração. Vamos agora colocar os nossos pedidos nas mãos do Senhor e com certeza Ele vai responder. Vamos juntos colocar mais uma vez, nos colocarmos em oração mais uma vez. Querido Deus, grandioso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por essa semana que o Senhor está nos dando, mais um dia, mais uma oportunidade de vida. Nós colocamos nas suas mãos, Senhor, alguns pedidos que foram feitos aqui. A irmã Estela pede pelo seu irmão Aldrey, o Senhor sabe o que passa, então, por favor, meu Pai, sê com ele, que o Senhor possa abraçá-lo nesse momento com seus braços amorosos, Senhor. Também fique com a irmã Neide, sua família. Ela pede aqui para que juntos em oração nos colocamos e que o Senhor receba, por favor, Senhor, a irmã Neide também seus braços de amor, meu Pai. E também todas as outras pessoas que nos assistem, as pessoas que estão em casa, que o Senhor possa agora
nesse momento, abraçá-los e que o seu Santo Espírito possa encher o coração dessas pessoas, meu Deus. Nos colocamos nas suas mãos, abençoe também o professor Ademir, que vai repartir o pão da vida, que o Senhor possa também tomá-lo, que o seu Santo Espírito possa tomá-lo, que ele possa falar palavras vindas do teu trono de graça, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé. O que Deus fez por mim, as coisas impossíveis, nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé, pela fé. Quero desejar a todos uma boa noite. Espero que nessa noite, de fato, nós tenhamos mais uma vez um encontro com o nosso Deus. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesta noite, aqui na igreja, para falarmos de Cristo Jesus, ter a oportunidade de apresentar a palavra de Deus a cada um de vocês que nos assiste neste momento. Eu quero que neste momento você faça do seu lar a sua igreja. Eu quero que neste momento, aí na sua casa, junto com os seus filhos, juntamente com os seus familiares, vocês se reúnam para buscar a presença de Deus. Não é pelo fato de nós estarmos neste momento de afastamento social, não é por esse fator que nós vamos deixar de adorar a Deus, de estar na presença de Deus. Vamos fazer do nosso lar a nossa igreja, dos nossos filhos a nossa membresia. Então, neste momento, antes de nós darmos continuidade, antes de começarmos a refletirmos na mensagem da palavra de Deus, eu quero convidar você a fazer mais uma oração. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, neste momento, assim como nós estamos aqui na igreja, em muitos lares também a tua palavra será aberta. Clamamos a presença do teu bom e santo Espírito. Clamamos que o teu Espírito Santo neste momento possa invadir o coração de todos nós. E que ao estudarmos a sua palavra, que ao lermos as suas palavras, ela possa provocar, efetivar mudanças nos nossos corações.
Sê com cada um de nós. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Estamos nós, nesta noite, dando continuidade aos encontros marcantes. Nessa noite eu estarei dando continuidade um pouco mais, apresentando, falando sobre João. E nós estaremos então apresentando alguns aspectos referentes à vida de João, que farão todo sentido dentro do contexto espiritual que a palavra de Deus nos apresenta. E eu gostaria então, portanto, de começar a mensagem desta noite fazendo uma pergunta. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quem era João? É interessante que, de acordo com as Sagradas Escrituras, João capítulo 21, verso 20, quando então a palavra diz o seguinte: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reinclinava sobre o peito de Jesus. É interessante que nesse contexto aparece aqui uma menção referente a João, falando que ele era um discípulo que Jesus amava e ele se debruçava sobre Cristo. É interessante que a partir dessa perspectiva, nós percebemos que existia uma íntima relação, uma amizade profunda e verdadeira entre João e o seu mestre. Mas eu faço a pergunta: quem era João? É interessante nós notarmos que o chamado de João, ele aparece nos 3 primeiros evangelhos. Mateus capítulo 4, verso 21, aparece também em Marcos capítulo 3, verso 17, e Lucas capítulo 6, versos 12 a 14. E é interessante que, de acordo com as Sagradas Escrituras, Mateus capítulo 4, 21, convido você aí na sua casa, neste momento, a abrir a palavra de Deus e juntamente comigo fazermos a leitura da palavra de Deus. Marcos capítulo 4, verso 21, diz o seguinte. Mateus capítulo 4, verso 21. Diz o seguinte: passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, verso 22, então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Olha que interessante. No primeiro verso que nós lemos, João capítulo 21, verso 20, diz que João era aquele discípulo que se reclinava sobre o colo de Jesus. Ele é apresentado nas Sagradas Escrituras como discípulo amado. A pergunta que eu faço é: João sempre foi esse discípulo amado? É interessante que dentro desse contexto, aqui em Mateus capítulo 4, 21, no primeiro chamado, no chamado que Cristo faz a João, nós encontramos então Jesus, ambos irmãos, e é interessante que, de acordo com eles largam todas as coisas imediatamente e vão aonde? E procuram seguir a Cristo. Vão a Cristo, começam a seguir a Cristo. Olha, interessante, Jesus faz o chamado aos 2 irmãos. Esse chamado é tão profundo, esse encontro é tão profundo, que imediatamente à noite, em nome de Jesus, porventura tem Cristo te chamado? Porventura temos nós ouvido a voz de Jesus? Porventura temos distinguido sabiamente a voz de Jesus das demais outras vozes que clamam a nossa atenção? Ou nós daremos desculpas? O que nós vamos falar para o Mestre? De acordo com a Bíblia, naquele momento com o seu pai, eles não se preocuparam naquele momento com outras coisas. Eles foram tocados de tal forma que abandonaram tudo aquilo que estavam fazendo e seguiram o seu mestre, e seguiram a Jesus. Porventura,
Você tem sentido o chamado de Jesus? Porventura, você tem ouvido essa voz melodiosa, sussurrando ao seu ouvido, para que você entregue o seu coração a Ele? Eu posso te dizer uma coisa: Tiago e João aceitaram o chamado do Mestre. Tiago e João ouviram a voz do Mestre. E a Bíblia diz que eles largaram tudo imediatamente e seguiram a Jesus. Existe um texto no Espírito de Profecia, Testemunhos para a Igreja, volume 1, onde a serva do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, diz o seguinte: a obra de Deus na terra jamais poderá será terminada, a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja para a terminação da pregação do Evangelho. Continua dizendo: as palavras "ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura", são dirigidas a cada um dos seguidores de Cristo. Todos os que estão destinados a participar da vida de Cristo estão destinados para trabalhar para a salvação de almas. Quando Cristo chama Tiago e quando Cristo chama João, o impacto do encontro foi tão grande, foi tão profundo aquele momento, que eles pararam de fazer tudo o que estavam fazendo e seguiram o seu mestre. Cristo hoje também tem feito um chamado a nós. Cristo também tem conclamado a sua igreja. Cristo Jesus tem chamado cada um de nós de forma individual para pregarmos, para apresentarmos a palavra de Deus para um mundo que vive em trevas. Temos nós dado ouvido? João e Tiago deram ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. E é interessante que agora novamente eu quero retomar a pergunta que eu fiz no início: quem era João? Olha que interessante. Primeira coisa que nós podemos aprender, que João era uma pessoa disposta. Era uma pessoa, obviamente, que tinha um grande ânimo e uma vontade de fazer as coisas. Prova disso que ele largou tudo o que estava fazendo e seguiu o seu mestre. Ele ouviu o chamado de Jesus. Ele percebeu que aquele chamado era diferente de tudo aquilo que ele já tinha ouvido na vida dele. Assim é conosco também. Quando Jesus fala aos nossos corações, quando Jesus ele fala através de uma música cantada, quando Jesus ele fala através de uma mensagem pregada, quando Jesus fala através de vários meios para falar ao meu e ao seu coração, nós sabemos quando é o Espírito de Deus, nós sabemos quando é Deus falando aos nossos corações, nós identificamos a voz do Mestre. A pergunta continua: quem era João? De acordo com Marcos capítulo 3, verso 17, as Sagradas Escrituras diz que João era conhecido, ele e Tiago, eles eram conhecidos como filhos do trovão. Me escuta aqui nessa noite em nome de Jesus. Eles eram conhecidos como filhos do trovão. Aí faço eu uma pergunta: teria Jesus escolhido errado os seus discípulos? Teria Jesus se equivocado na escolha dos seus discípulos? É interessante que, de acordo com o livro de Lucas, capítulo 6, verso 12 e verso 13, as Sagradas Escrituras diz que Jesus passou uma noite inteira orando, e logo pela manhã, Jesus então vai aos seus discípulos e escolhe os 12 discípulos. E quem estava entre esses 12? Tiago e João. Só que a Bíblia apresenta que eles eram filhos do trovão. Obviamente que dentro desse contexto, esse nome, filhos do trovão, é no sentido pejorativo. Significa obviamente que eles tinham defeitos de caráter. Eram pessoas explosivas, os dois irmãos. E eu digo para você, Jesus não errou em seu chamado. Jesus não errou ao chamar João. Jesus não errou em chamar Tiago ou os 12 discípulos. Uma coisa que nós temos que entender é que Jesus, quando ele faz o chamado para as pessoas, Jesus não vê a pessoa aquilo que ela é naquele momento, mas Jesus ele atravessa o tempo e ele contempla aquilo que a pessoa pode se tornar no futuro, se entregar nas mãos do Espírito Santo de Deus. É óbvio que João tinha defeitos de caráter.
quando foram pela primeira vez a Cristo, João e seu irmão Tiago receberam o apelido de filhos do trovão. O comentário bíblico adventista, volume 5, página 983, diz isso. Eles eram orgulhosos e frequentemente desejavam a vingança e incorriam quando tinham oportunidade. Esses de fato eram defeitos sérios. Com certeza João não foi escolhido para ser discípulo por causa de um caráter perfeito, porque isso era excluído de João, ele não tinha o caráter perfeito, mas mesmo assim Jesus o chamou. Saiba de uma coisa: quando Cristo Jesus ele faz o chamado aos 12 discípulos, os quais João fazia parte, Jesus estava olhando para além. Ele estava olhando para além, ele enxergava um João transformado e cheio do Espírito Santo de Deus. Ele enxergava João na pregação do Evangelho, escrevendo os livros os quais ele escreveu. Jesus então contemplava os seus discípulos, cheios do Espírito Santo de Deus. E me escuta aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que neste momento está nos acompanhando aí de casa. Este mesmo olhar que Cristo Jesus tinha em relação aos 12 e a João, Jesus tem referente a nós. Você pode estar se sentindo um pecador, você pode estar vendo as suas falhas de caráter, você pode estar vivendo até uma vida dupla, você pode muitas vezes ensinar a coisa certa e viver de forma diferente daquilo que você ensina. Você pode obviamente estar errando e ser um pecador, mas eu tenho uma excelente notícia para você nesta noite. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, ela diz o seguinte: quando você enxergar a enormidade do seu pecado, ao enxergarmos como de fato nós somos, não nos entreguemos ao desespero. Quando você se sentir pecador, quando você perceber que de fato o orgulho tem tomado conta da sua vida, quando você perceber que de fato você fala uma coisa muitas vezes e vive outra, e aí aquilo te causa mal, aquilo te faz você ficar triste porque você queria viver aquilo que você fala. Quando tudo isso estiver acontecendo, esse turbilhão de questões na sua mente, ao verdes a enormidade do seu pecado, diz a serva do Senhor, não se entregue ao desespero. Sabe por quê? A serva do Senhor diz algo maravilhoso: foi para salvar os pecadores que Cristo veio nessa terra. Sabe de uma coisa? Todos nós somos pecadores. Em nenhum momento nenhum de nós podemos orgulhar. Cada um de nós obviamente estamos num crescimento espiritual diferente. Cada um de nós obviamente temos a nossa comunhão com Deus. Mas o que eu quero dizer para você, meu querido, é não desanime. Se o diabo chegar apresentando os seus pecados, se o diabo ficar lançando os seus erros na sua cara, a serva do Senhor continua dizendo: quando Satanás chega a vós para vos dizer que sois grandes pecador, Ellen White, ela diz, a serva do Senhor diz, não é para baixarmos a cabeça, ao contrário, ela diz, é para erguermos os nossos olhos e olhar para o Redentor e falar para Satanás que você foi lavado e purificado no sangue de Cristo Jesus. Amém por isso. Portanto, quando nós nos encontramos com Jesus, quando João se encontrou com Jesus, ele estava na mesma condição que nós estamos nos nossos dias. Todos nós somos pecadores. É claro que dentro do contexto, essa vida que João vivia ao lado do seu mestre, foi o transformando. João foi passando por um processo de transformação, assim como eu e você, passamos por um processo de transformação. A mesma serva do Senhor diz que ao contemplar a Cristo que nós somos transformados. E isso foi o que aconteceu com João. Esta mensagem desta noite, dentre os objetivos, dos detalhes da vida de João, o discípulo que foi transformado num homem amoroso e fiel, comprometido e íntimo de Cristo, com o seu interesse, a contemplação e entrega ao mestre, são exemplos que ainda devem ser seguidos por qualquer um de seus discípulos. Portanto, não fique desesperado. Lembre-se que Deus no passado Ele chamou pessoas assim como vocês. Algumas pessoas muitas vezes de forma equivocada.
acabam pensando que muitas vezes aqueles que escreveram a Bíblia, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, os discípulos, João, Mateus, Tiago, acham que eles eram perfeitos no sentido de impecabilidade. Não, eles eram tão falhos como eu e você somos. Mas Jesus via aquilo que eles poderiam se tornar se fossem totalmente colocados nas mãos de Deus para serem usados pelo Espírito Santo. Então, quando você enxergar as suas falhas, quando você enxergar os seus defeitos, quando eu olho para mim e vejo os meus erros, as minhas falhas, os meus defeitos, eu tenho que olhar para Cristo. É Ele que é meu autor e consumador da minha fé. É Ele que é o autor e consumador da sua fé. E quando nós olhamos para Cristo, nós somos o quê? Nós somos transformados. Nós não devemos ficar olhando para as pessoas, não devemos projetar tipos ideais de homens e mulheres. É Cristo o nosso exemplo, foi Cristo que foi cravado na cruz do Calvário. Faz sentido isso para você? Olha que interessante. É interessante também nós notarmos um detalhe interessante nesta vida, numa análise rápida do comportamento de João. Nós percebemos, no período que João era conhecido como filho do trovão, nós percebemos obviamente o reflexo de uma educação. Somos muito aquilo que nossos pais plantam em nosso coração. Nenhum jovem é violento, mesquinho, explosivo ou tímido sem ter sorvido muito daquilo que a relação dos pais lhe serviu. E aqui tem algo muito importante para nós. Me escute aqui nesta noite, querido pai, querida mãe. Ou você é um casal que estão pretendendo ter filhos. Qual a imagem de Deus que você tem passado para os seus filhos? Qual é a imagem de Deus que os seus filhos têm visto? Deus tem visto, os seus filhos têm visto Deus em você. Os seus filhos, quando olham para você e dizem: papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. Eu amo a Jesus, eu amo a Deus. Nós temos refletido para os nossos filhos a imagem e a semelhança de Deus. Saiba que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos tem um impacto, seja ele positivo ou negativo, sobre a vida dos nossos filhos. Que Deus os abençoe, que o impacto sobre a vida dos nossos filhos seja de forma positiva. Seja o impacto daqueles que estão sendo impactados pela presença do Espírito Santo de Deus. Que os nossos filhos, ao olharem para nós, que os nossos jovens da igreja, quando olharem para nós, eles possam ver Cristo em nós, eles possam enxergar Deus em nós. No sentido espiritual, nós também nos tornamos parecidos com o Pai que escolhemos. Por favor, em nome de Jesus, me escuta. Que Pai nós temos escolhido? Estamos refletindo a imagem de quem? Estamos refletindo a imagem de Deus? Estamos nós refletindo a imagem do nosso Criador? Temos nós apresentado com o nosso comportamento, com o nosso estilo de vida, com as nossas palavras, com o nosso trato com as finanças, temos nós representados, temos nós, obviamente, estamos refletindo a imagem de Deus, ou nós estamos refletindo a imagem de Satanás? De acordo com as Sagradas Escrituras, o livro de Mateus capítulo 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Se nós amamos um, o outro é rejeitado. Um só é amado. Por favor, a imagem de quem nós temos refletido? Era o ano de 2006 aproximadamente. A minha filhinha Natalie, ela tinha aproximadamente 6 anos de idade. 6 para 7 anos de idade. E um dia eu tinha trabalhado o dia todo, dado aula, e eu cheguei em casa. E eu quero compartilhar com você essa experiência neste momento. E ela sentou feliz e falou: papai, eu queria conversar com o senhor referente a Deus. E eu falei: sim, filhinha, vamos conversar referente a Deus. E ela falou assim: papai, o senhor disse que nós devemos refletir a imagem e a semelhança de Deus. Eu havia pregado na igreja sobre a imagem e semelhança de Deus, e aquilo ficou na mente dela. Ela tinha apenas 6 anos de idade.
E ela falou: papai, eu quero fazer uma brincadeira com o senhor, aquele jeitinho, 6 anos. Aí eu falei: vamos brincar, filha, vamos então. Se é para Deus, vamos usar esse momento. E eu me lembro então, ela falou: papai, é o seguinte, eu vou falar um aspecto do caráter de Deus, que reflete a imagem de Deus. E o senhor, papai, vai falar um aspecto do caráter do diabo, que reflete a imagem de Satanás. Sabe? De uma brincadeira simples, o Espírito de Deus usou a minha filha para falar ao meu coração naquele dia. E ela começou: papai, aqueles que refletem a imagem de Deus possuem o amor. E eu falei: filhinha, aqueles que refletem a imagem de Satanás odeiam. Ela disse: papai, aqueles que refletem a imagem de Deus perdoam. E eu disse para ela: filhinha, aqueles que refletem a imagem do inimigo não perdoam. E assim nós fomos. E aí de repente, minha filha olha para mim e fala: papai, a imagem de quem o Senhor tem refletido? A imagem de quem o Senhor tem apresentado? E para minha surpresa, aquilo foi como se eu tivesse recebido naquela noite, naquele momento, uma mensagem direta da parte de Deus. E naquele momento então, ao verificar que a minha vida estava muito longe daquilo que Deus havia pretendido e que a palavra de Deus pedia, naquele momento nós oramos juntos. E eu pude então, com a minha filha, com 6 anos de idade, naquela noite, eu pude ter um encontro com Deus. Uma coisa eu posso dizer: todos aqueles que vão a Cristo e se encontram com Cristo jamais continuam os mesmos. Todos aqueles que refletem a imagem de Deus, que são impactados pelo Evangelho, que são impactados pelo Espírito Santo, que são impactados pela palavra de Deus, jamais continuam os mesmos. Aqueles que recebem a plenitude do Espírito Santo, aqueles que buscam a Deus através da oração, aqueles que vão a Deus, aqueles que devolvem os seus dízimos, as suas ofertas, não para se salvar, aqueles que vão à igreja não para se salvar, mas porque já foram salvos em nome de Jesus. É isso que o encontro com Deus efetiva. João era conhecido como filho do trovão, mas quando João ele teve um encontro com Cristo, ele passou a ser conhecido como filho amado. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas o nosso Deus é muito maior do que todas essas coisas. O inimigo pode estar tentando falar: olha, você não merece a salvação, você é um pecador, você é falho. Eu digo uma coisa: a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a mesma palavra de Deus apresenta no livro de Romanos o apóstolo Paulo dizendo: sendo pois justificados, temos paz com Deus através de Cristo Jesus o nosso Senhor. A nossa maior urgente necessidade que nós temos é ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, é encontrar de fato o nosso Salvador, é receber a plenitude do Espírito Santo. E a palavra de Deus, meus queridos, ela apresenta mensagens maravilhosas. A palavra de Deus, de fato, como o salmista diz, é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus. E eu quero terminar aqui a minha mensagem nesta noite falando o seguinte para você. Me escute, por favor, em nome de Jesus. O único meio para se obter a salvação é contemplar a Jesus como João contemplou, é permitir que seu Espírito atue em nós, é permitir que o Espírito Santo de Deus, ele venha nos tomar por completo. E quando o Espírito Santo de Deus nos toma por completo,
Ele vai nos mostrar a nossa necessidade. Ele vai mostrar a nossa condição. Ele vai mostrar o nosso orgulho. Ele vai mostrar os nossos pecados. Ele vai mostrar tudo aquilo que precisa ser consertado. Mas Ele também vai nos direcionar a Cristo Jesus, o nosso Salvador, que tem o poder de purificar e nos lavar de todos os nossos pecados. Temos que dar ouvidos à mensagem de Deus. Eu quero terminar aqui falando para você de uma mensagem maravilhosa, que faz todo sentido nesse contexto de permitir ser transformado por Deus. No livro do Apocalipse nós temos uma mensagem maravilhosa, Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22, que é uma mensagem de esperança para a igreja de Deus, para aqueles que vivem nos últimos tempos, para aqueles que precisam ser impactados e transformados. Nas Sagradas Escrituras nós encontramos nesses textos a mensagem de Deus à igreja de Laodiceia, que representa o povo do fim, que representa você, que também me representa, somos nós. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Se já houve um tempo que nós temos, se houve um tempo que há necessidade de se entregar a Deus, este é o tempo. E a mensagem ali, a igreja de Laodiceia, é uma mensagem de esperança, porque ali mostra a nossa condição. Sabe, não fique com vergonha de Deus e falar para Deus aquilo que você é, porque Ele sabe. Quando João ele estava diante de seu mestre, ele foi a Jesus da forma como ele estava, mesmo ainda sendo reconhecido como filho do trovão, ele foi. E é interessante que nesse contexto a mensagem à igreja de Laodiceia apresenta a nossa condição. Nós somos falhos, somos pecadores, mas o mais maravilhoso de tudo, e eu quero que você se atente para isso, é que esta mensagem é uma mensagem de salvação, de esperança, porque de acordo com as Sagradas Escrituras, Deus ele oferece o ouro que representa a fé e amor. Nós precisamos ter fé e amor. Apresenta que nós precisamos da justiça de Cristo, o manto branco de Cristo. E apresenta também que nós precisamos do colírio para enxergar. Nós necessitamos da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que possamos enxergar as artimanhas e tudo aquilo que Satanás tem tentado fazer para destruir a mim e a você. Sabe, portanto, a mensagem é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de conforto, é uma mensagem para que todos aqueles que derem ouvidos a essa mensagem possam ser transformados, assim como João foi transformado. Permita ser transformado. Aceite a mensagem de Deus. Não vamos ficar nos escondendo. Vamos arrancar as nossas máscaras e falar: Senhor, eu sou isso daqui. Na realidade eu sou isso, Senhor. Porque o convite da mensagem a Laodiceia diz, Jesus diz que Ele está à porta de cada coração e bate. Aquele que ouve a sua voz e abre e permite que Ele entre, Ele vai fazer uma ceia. Mas Jesus, Ele respeita a sua decisão. Jesus, Ele respeita as suas escolhas. Assim como Jesus respeitou a escolha de João, João poderia ter falado: não vou seguir a você, não vou seguir a Cristo. Mas ele seguiu. Então neste momento, agora, nós já estamos terminando. Eu quero pedir a você, abra o seu coração a Jesus Cristo. Permita ser transformado por Jesus. Aceite a mensagem da igreja de Laodiceia, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. Estou apresentando dentro desse contexto, sabe por quê? Chega mais perto, sabe por quê? Porque quem escreveu o livro do Apocalipse é ele mesmo, João, que era filho do trovão, mas foi um discípulo que foi usado por Deus completamente e passou a ser conhecido como discípulo amado. Não se envergonhe de quem você é, não se envergonhe dos seus pecados. Vá a Cristo como você está, e Ele colocará as vestiduras brancas dele sobre você. Ele limpará os seus pecados, Ele derramará o Espírito Santo sobre você, e você irá começar a enxergar a vida espiritual e o conflito entre o bem e o mal de forma bem clara. E Ele te dará o ouro
provado no fogo, fé e amor para continuar a sua jornada cristã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você permita ser transformado por Cristo Jesus, como João foi, e como todos aqueles que um dia entrarem pelas portas de pérola da cidade santa serão. Todos nós um dia seremos transformados. Essa transformação, ela pode começar agora. Basta você se entregar. Que Deus te abençoe. Esse é meu desejo e minha oração nessa noite. Amém. Esperança no nome de Deus, para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, neste momento, querido Pai Celestial, nós clamamos a Ti, que ouça a nossa oração.
Neste momento, querido Pai Celestial, eu coloco nas tuas mãos, querido Deus, cada um dos teus filhos, para que, de fato, todos nós tenhamos um encontro verdadeiro com Cristo Jesus e venhamos ser transformados por Cristo Jesus. Eu sei, Senhor, nosso Deus, que muitas vezes nós não refletimos o seu caráter, mas por favor, querido Pai, que o poder do inimigo, querido Deus, seja desfeito pelo poder de Cristo Jesus. Que cada amigo neste momento, irmão, que neste momento está buscando a Ti em oração, possa receber neste momento, querido Pai do céu, a presença do Teu Espírito Santo. Possam aceitar que para haver mudança, para haver transformação, é necessário ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Porque quando nós nos encontramos com Cristo Jesus verdadeiramente, a nossa vida jamais continua a mesma. Há uma transformação por completo. E foi isso que aconteceu com João. E é isso, querido Deus, que nós esperamos que aconteça com cada um de nós. Nos ajude, querido Deus, neste tempo do fim, a de fato, querido Pai, a recebermos a Tua justiça, os mantos da Tua justiça descritos no livro de Apocalipse, capítulo 3, quando fala da Tua igreja. Nos ajude a termos um ouro provado, refinado no fogo, fé e amor, para continuar, querido Pai, na tua igreja, para continuar vivendo, praticando e ensinando o Teu Evangelho. E conceda, por favor, querido Deus, em nome de Jesus, o colírio do Teu Espírito Santo para todos nós, para que possamos estar cheios do Teu Espírito e possamos identificar quando as armadilhas de Satanás se aproximam de nós para tentar nos afastar de Ti. Que o Teu Espírito, que a Tua paz e que o Teu amor, querido Deus, esteja com cada um de nós. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, que bela mensagem. O Espírito Santo realmente falou ao nosso coração durante essa noite. Estamos finalizando mais um culto. Espero que você também tenha recebido as bênçãos do Senhor. E lembrando a você, queridos, culto, Escola Sabatina e culto semana que vem, sábado, a partir das 9 horas da manhã, aqui também na nossa página, ok, queridos? Fiquem com Deus, ótima semana a todos, um abraço carinhoso e até sábado que vem. Tchau. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça.